Se você acha que é só com Python que dá para criar skills, aliás, se você ainda não sabe o que é skills, a diferença entre eles e agentes, eu vou te ensinar tudo nesse vídeo aqui, e melhor de tudo, vou te ensinar como usar ele com .NET, né, que é a nossa praia aqui. E sim, o C# casa muito bem com isso. Vou te mostrar um exemplo na prática que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas beleza, então, pessoal, bora pro que realmente interessa, tá? Eu tô na minha tela aqui com o Claude, tá? Então eu gosto muito de usar o Claude para geração de código. Até adiantando para vocês, eu uso muito o NotebookLM para estudar, que é da Google. Eu uso muito o OpenAI para gerar conteúdo. Eu uso muito o Claude aí para a parte de código, tá bom? Daí eu acabo pagando 3 IAs aí, mas, né, vai da ideia e do gosto de cada um. Tudo que eu vou fazer aqui, as skills, elas também estão disponíveis no Copilot, né, através do Copilot CLI e através de outras IAs também. Isso é um padrão aí de mercado que a gente tem, vou explicar um pouquinho o que são skills também já. Mas eu vou demonstrar aqui com o Claude, e para a gente ter esses recursos aqui, a gente precisa estar num plano Pro aqui dentro do Cloud, tá bom? Então, eu tô aqui logado no meu Cloud Desktop, eu vim em Settings, né? Cliquei lá na minha imagenzinha e vim em Settings, e eu tenho aqui uma opção ó, chamada de Capabilities, tá bom? Essas Capabilities aqui são as capacidades que o meu Cloud tem. Tá bom? E aqui, ó, eu tenho artefatos marcados, tá? Eu vou precisar marcar esse Code Execution, tá? Porque a gente vai executar scripts.NET aqui, tá bom? Aqui embaixo eu tenho o Generate Memory from Chat History, que já vem padrão. E aqui mais abaixo a gente tem Skills, tá? Então você tem Your Skills aqui, não tem nenhuma aqui ainda, tá? E eu tenho Example Skills aqui, e aí você pode marcar aqui as skills que você quer como padrão, né, que ele traz aqui, tá bom? Então tem Canvas Design, tem, né, vários outros. O que a gente vai precisar é desse Skill Creator, tá? Esse cara aqui, que é o que a gente precisa para criar skills aqui dentro, tá? Depois tem um Theme Factor aqui também, beleza? Esse é o Cloud Desktop, então eu tenho a versão dele instalada aqui, mas eu vou trabalhar, aqui vou mostrar para vocês hoje também, via CLI. O segundo item que a gente vai precisar aqui, pessoal, é o Cloud CLI, tá? Então, eu vou deixar um link aqui na descrição, mas está aqui no Cloud Docs, tá? É só buscar por Cloud CLI, você vai ter a instalação aqui, né? Então, no macOS, a instalação é feita através do curl ou do Homebrew, tá? No Windows é feita através do winget, install entropy.cloud, tá? Então, só fazer isso, já vai ter o CLI instalado aí do Cloud, tá bom? Aí, com o Cloud instalado, né? É só você abrir seu terminal e digitar Cloud, ó. Ele vai tentar executar o Cloud aí para você, né? O Cloud CLI, tá bom? Mas eu vou já adiantar para vocês aqui, né? Que o que eu vou fazer é o seguinte: toda vez que a gente instala o Cloud CLI, a gente tem disponível uma pasta chamada de ./cloud. Então a gente tem essa pasta. Então eu vou primeiro entrar nela, ó, cd till.cloud, tá? Ele criar essa pasta aqui, ó, .cloud pra gente, tá bom? Então essa é a nossa pasta aqui, beleza? E essa pasta aqui, se eu der um ls aqui dentro, se eu tentar listar aqui um ls-a, LA, ele vai ter aqui vários itens, tá? E dentro desses itens ele tem uma pasta aqui chamada de skills, que é o que a gente quer, tá? Então vou já entrar aqui, ó, na cd skills, tá bom? E vou dar um clear aqui e a gente está dentro da nossa pasta de skills. O que são as skills aqui dentro? Tá? Se você tem um trabalho que é manual, que ele precisa ser executado diversas vezes, né, ou repetidamente, a skill é um ótimo item para você começar. Então a skill, ela nada mais é do que, de fato, uma capacidade. Então se todo dia você vai lá, por exemplo, resume um artigo do blog do Balta para você pegar os principais pontos desse artigo, tá? Ou se você quer, faz isso com frequência, passa uma URL e quer um resumo dessa URL, você pode criar uma skill para isso, tá? E aí você passa uma URL, tá? Consequentemente, ele faz um resumo aí dos pontos-chave dessa URL para você. Então você cria essas habilidades. A diferença de skill, por exemplo, para um agent, é que skill pode ser algo pequeno, que você reusa ele em diversos lugares. Então, é algo muito legal. Se você tem um processo, um pipeline maior, você pode criar vários skills, né? Várias habilidades e ir compondo agentes, compondo pipelines nesse formato, tá? E o mais interessante de tudo, né? Esse é um conceito que a Anthropic trouxe de novo, né? A Anthropic está na frente nessas questões. E o mais fácil é que um skill nada mais é do que um Markdown. Ele é só um arquivo Markdown. Então se eu der um ls aqui, ó, eu tenho um rename image, que é o skill que a gente vai desenvolver aqui,
tá? Mas se eu quiser criar uma skill, é só eu criar um markdown, né? Criar uma pasta com o nome da skill que eu quero e criar um markdown dentro dela seguindo um determinado padrão que eu vou mostrar para vocês. Então, de fato, é algo bem simples de se criar, tá? Mas agora vamos lá, deixa eu abrir o Cloud aqui, executar o Cloud, na verdade, ó. Então estou executando o Cloud aqui, estou rodando essas versões aqui. E aqui eu posso buscar, né, tá vendo? Ele tá aqui, ó, try fix, né, type check error, blá 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 blá. Eu posso dar um barra aqui, ele já vai trazer todos os comandos para mim, e eu tenho aqui dentro já o skills, tá? Então, quando eu fizer um barra skills, ele vai listar todas as skills que eu tenho aqui dentro do meu Cloud, tá? As skills, elas podem ser feitas de forma global, como eu estou fazendo aqui. Então, eu estou criando elas dentro do ponto Cloud, então ela vai ficar para minha máquina como um todo, ou ela pode ser criada por projetos, tá? Então eu posso criar as skills específicas para cada projeto, tá? Além disso, eu ainda posso publicar essas skills no GitHub e fazer o uso delas, né? Tornar elas públicas e depois fazer o uso delas aqui internamente no meu Cloud, tá? Então eu posso referenciar uma skill que já existe, que está publicada lá no GitHub. Então, legal, ele listou as skills aqui para mim. Como eu habilitei aquela skill de criar a skill lá, né? Eu posso vir aqui, os comandos podem ser em português também, tá? Eu escrevo em inglês, sei lá, por costume, tá? Eu vou colocar aqui help me to create a skill to receive an URL from a blog post and summarize it. Tá? Então pedi para ele ajudar eu a criar uma skill que vai receber uma URL de um blog post, tá? E depois vai sumarizar isso, tá bom? E aí ele vai entrar no processo aqui de gerar a skill para mim, vai, né, chamar aquele skill creator lá, vai pedir se eu quero criar um skill.md e tudo mais, e por baixo dos panos ele vai fazer a mesma coisa que eu vou mostrar para vocês manual ali, tá? Então, ó, ele colocou aqui, já trouxe umas instructions aqui, né? Tá vendo? Ó, ele colocou o YAML aqui, mas eu vou passar isso em detalhes para vocês, então eu nem vou pedir para ele criar. Se você quiser usar o skill creator para fazer isso, tá? Você pode fazer, mas no meu caso aqui eu não vou fazer isso, tá? Vou cancelar ele aqui, vou dar mais uns Ctrl Cs aqui para ele sair, porque eu quero aqui mostrar para vocês como que a gente cria manualmente essa skill aqui, porque também é algo muito fácil de se fazer. Perfeito, então, pessoal. Bom, vamos lá. Eu vou dar um ls-la aqui, ele vai listar as skills que eu tenho aqui dentro, então tem um rename image aqui, que é o que a gente vai mexer já já. Tá bom? Mas as skills aqui, elas têm que seguir uma estrutura que é sempre a mesma. Então eles têm que estar dentro dessa pasta chamada skills aqui, e aqui dentro eu preciso criar um diretório para minha skill. Então não precisa ser necessariamente o nome da skill, a gente vai ver como criar isso já já, tá? É lógico que você tem que ter colocar um nome conciso aqui, né? Porque a sua skill faz, mas não é exatamente por isso, por esse nome da pasta aqui que ele vai buscar na hora de tentar encontrar a sua skill no prompt do Cloud. Tá? Então eu posso criar aqui, por exemplo, ó, um mkdir, tá? Blog Summarizer, tá? Então crio um novo diretório, vou entrar nele, no Blog Summarizer, tá? Aqui, e eu vou abrir ele com o Visual Studio Code ou qualquer outro editor que você queira utilizar aí, tá bom? Muito bem, então pessoal, aqui dentro da nossa skill, né, eu tenho que seguir sempre esse padrão aqui, ó, eu vou criar um novo arquivo e eu tenho que chamar skill, maiúsculo, ponto, md. Tá? Então essa é a nossa skill. O legal da skill, como eu falei para vocês, é que a gente pode usar o Markdown aqui, né? Então essa extensão .md é o Markdown para ela. E ele usa aqui, no começo de tudo, tá? Ele usa o YAML Notation. Então se vocês já viram engines de blog, como aquela dev.to, né? dev.to, ela usa essa marcação aqui para criar meta, para criar dados adicionais desse Markdown aqui, tá? Então, por exemplo, no blog lá, vocês têm o title, vocês têm o summary, tem o image share, né? Que é a imagem de compartilhamento, e vários outros itens que não vão ser exibidos dentro do Markdown. Tá? Então, quando a gente coloca aqui esses itens aqui, se a gente vier no preview, ó, ele não tem nada, ele não mostra nada aqui no preview, tá? Então, ó, justamente porque não tem nada sendo visualizado, isso aqui é só metadados aqui, tá? Então, se eu colocar um Olá Mundo aqui, daí ele vai exibir aqui no preview do lado. Tá bom? Então, basicamente, ele usa esses caras aqui. E duas coisas que a gente tem que preencher aqui é o name e o description. Então, é o nome, de fato, da nossa skill e a função dela. Aí, aqui eu vou usar o nome mais real, né? Sem ser o nome da pasta, tá? Então, eu vou colocar aqui como blog summarizer, tá? E a descrição eu vou colocar assim, receives
an URL as input, read the content, and summarize it in bullet points. Tá? Então vou colocar uma descrição aqui. Quando a gente executar o nosso Cloud lá e a gente pedir para ele sumarizar alguma URL, ele vai buscar nas skills agora também, tá? E aí ele vai tentar encontrar uma skill baseada nesse nome, nessa descrição. Então tem que estar conciso aqui. Tá claro, aqui é só um exemplo, só uma demo, mas você pode depois descrever mais. E aí aqui eu vou usar esse Markdown aqui para, de fato, colocar as instruções que eu quero que aconteça. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, quando um usuário provides a URL, quando o usuário fornecer uma URL, scrape the content and generate a bullet list with most important points and details about it. Beleza? Então uma instrução bem ralé aqui. Claro, precisa melhorar muito isso depois, mas é só pra gente entender o conceito aqui de skill, tá? E pronto, a nossa skill tá criada. Claro, depois a gente vai fazer mais coisas aqui, mas a nossa skill inicial tá criada. Nesse momento aqui, se você tiver com o Cloud rodando, aqui, né, se você tiver o comando Cloud rodando, você precisa parar ele e rodar de novo para que ele possa ler essas skills, tá? Então, como eu já tinha parado, então eu vou executar o Cloud de novo aqui, tá? E vamos lá no barra skills, vamos ver se ele leu, ó, e ele apareceu já aqui pra gente, ó, o blog summarizer, tá? O que eu vou fazer aqui agora, eu vou pegar uma URL aqui, tá? De um post qualquer aqui da Microsoft, e eu vou pedir para ele aqui, vou dar um ask to close, e eu vou fazer o seguinte, ó, summarize this blog post for me. E vou passar essa URL. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, tá? Esse é um caso onde, por exemplo, se você tem sempre uma prática aí que você faz para escrever artigo, né? Como, por exemplo, eu, toda vez que eu vou criar conteúdo através de IA, tem uma série de detalhes que eu coloco, né? Então eu tirei as skills aqui da pasta para fazer essa demo, mas eu já tenho uma série de skills que eu uso aqui, que eu rodo o tempo todo, porque ele já tem as minhas manias, já tem o meu tom de interagir com a IA, então ele já tem o meu processo pronto. Isso serve para gerar imagem, isso serve para gerar conteúdo de texto, qualquer coisa do tipo, tá? Aparentemente ele bateu aqui nesse item e ele falou assim, ó, ele tá tentando fazer o fetch nesse conteúdo, né? Se eu quero permitir, sim, quero permitir. Vamos ver se ele vai trazer aqui em bullet list, se ele entendeu a nossa skill ali, tá? Ele entendeu porque ele já apareceu aqui em cima, né? Skill blog summarizer, tá? Então ele já entendeu e tá executando aqui. Então, olha que legal. Ele já trouxe aqui para mim, né? Então eu trouxe, logicamente, aqui o sumário, né? Ó, o .NET AI Essentials. E ele falou aqui tem uma visão geral do artigo. Então, overview, todos em bullet list, né? Todos em lista aqui do jeito que eu pedi, tá bom? Então, legal, a gente já tem a nossa primeira skill pronta, a gente já pode começar a trabalhar mais com skills aí, tá bem? Mas bora pro que interessa, bora pro tópico principal aqui do vídeo. Agora é o seguinte, deixa eu acessar aqui, ó, meu /downloads, aqui minha pasta downloads, tá? Então esse é um caso que acontece aqui comigo, ó, ls-la, tá vendo? Tem um monte de print screen aqui da tela, né, das telas enquanto eu estou escrevendo artigo, então enquanto eu estou criando conteúdo. Você está vendo que eles têm aqui caracteres que são inválidos, né? Então se eu subir isso aqui para o blog, por exemplo, para a engine blog do Balta, ele vai tentar colocar aqui o %20 no espaço em branco. Então eu não quero esses nomes aqui. Eu quero renomear essas imagens aqui e eu não quero fazer isso uma a uma, tá? Eu quero fazer isso de uma forma mais natural, tá? E aí, lógico, a gente tem a metodologia nossa de renomear aqui, tem o padrão nosso. Eu vou mostrar para vocês aqui um padrão que a gente tem, que vocês podem fazer, tá? Então vamos acessar aqui o Tio Cloud. O Tio Cloud tá legal, né? Eu vou dar um ls aqui, vou acessar as skills, tá? Eu renomeei a minha skill lá que eu tenho, lógico, para eu poder refazer ela aqui com vocês, né? Para não errar a demo. E agora eu vou criar aqui, ó, um mkdir, tá? Image Renamer, tá? Então é um renomeador de imagens, tá? Então, legal. Vamos entrar aqui nessa Image Renamer, tá? E vamos abrir ela com o Visual Studio Code, tá? Ou com qualquer IDE que você queira trabalhar, tanto faz aí, tá bom?
A gente já sabe que a gente tem que criar um novo arquivo e esse arquivo é o skill.md. Tá? E aqui a gente já sabe que a gente tem que colocar, né, o nosso YAML descriptor aqui, então vamos colocar o name aqui, rename images from a folder, beleza? E o description aqui, eu vou colocar assim, ó, read all files in a given directory and rename all images. Nesse caso aqui, eu vou renomear todas as imagens para um guide para ficar mais fácil, tá? Porque o nosso código aqui ele considera outras coisas, tá? With guides. Só para ele gerar um nome único aqui pra gente, tá? Então essa é a nossa skill, tá bom? E agora vem as instruções da skill aqui, ó. Então instructions, tá? Vai ser assim, ó. Quando um usuário, user, asks to rename all images in a given path, tá? Então quando o usuário pedir para renomear todas as imagens em um determinado caminho, execute o script abaixo. Aí que tá o segredo nosso aqui, porque agora a gente vai executar um script .NET, tá? Então o Cloud consegue fazer isso. Lógico que você precisa do .NET instalado na máquina, tá? Então ele vai executar esse script nosso em .NET e eu já vou entrar nos detalhes de como isso vai funcionar, tá? Eu vou falar assim, ó, se o usuário informar renomear as imagens de forma recursiva, né, ou para incluir subpastas, adicione o comando beleza? Então, a gente vai executar um comando do .NET aqui, tá? E se o usuário pedir para renomear as imagens de forma recursiva, ou seja, se tiver alguma pasta dentro de downloads com imagens, né, ele vai fazer isso de forma recursiva pra gente, tá? Então ele vai incluir daí uma flag aí pro nosso console chamada de --recursive, tá bom? Beleza? Agora eu vou colocar aqui os steps, né, os passos para ele executar isso, tá? Então a gente tem o passo 1 aqui, tá? Run the script using the provider. Tá? Então o usuário vai informar a pasta e ele vai executar o script abaixo, usando a pasta informada pelo usuário. E aqui entra a cereja do bolo, tá? E a gente já vai chegar na parte do .NET aqui, tá? Toda vez que eu tenho a pasta, que eu tenho uma skill aqui, tá? A gente pode, aqui dentro, ter uma pasta chamada de scripts, tá? Então eu posso ter aqui uma nova pasta chamada de scripts. Colocar aqui, new folder scripts, tá? E dentro dela eu posso ter os meus arquivos, os arquivos que eu quero executar. E a partir do .NET 10 a gente tem a possibilidade, por exemplo, de executar arquivos direto, né? Sem a necessidade de criar um project, sem a necessidade de criar nada. Então casa perfeito com essa parte de skills, tá? Então se eu der aqui, por exemplo, um console.writeLine name script executed, tá? Isso aqui vai funcionar. Tanto que se eu subir um console application aqui, ó, eu tô dentro dessa pasta, tá? Se eu mover para a pasta scripts aqui, tá? Tudo que eu preciso fazer é dar um .NET run renamer.cs e aí eu vou conseguir rodar esse código, ó, renamer executed. Então a gente vai unir esses dois mundos aí, tá? A única diferença é que eu vou usar o renamer e aí eu vou passar a minha pasta aqui, né? Então vou mandar aqui um ponto barra, nem preciso do aspas, né? Ponto barra users barra balta barra downloads, tá? Então é a pasta que eu quero passar para ele. E se eu quiser passar isso de forma recursiva, eu vou usar o menos recursive. Então, claro, aqui ele vai ignorar a pasta, vai ignorar tudo, mas na prática é isso que a gente vai fazer. Então vamos voltar aqui, ó, no step 1. Tá? Agora a gente já sabe o que a gente tem que passar, o que a gente quer executar. Então vamos passar para ele assim, ó, .NET. E aí a gente vai executar, pode ser .NET ou .NET Run, tá? Não tem problema ser só .NET. E aí a gente vai passar aqui, ó, o basedir, que é o diretório base. Ele já vai se virar para entender esse diretório base aí. Barra scripts, barra renamer.cs. Então esse é o caminho que a gente tem aqui, ó. Então tem que chamar, a pasta tem que chamar scripts. O nome do arquivo .cs aí tanto faz, pode usar qualquer um. E aí eu vou passar para ele aqui, ó, as variáveis. Então a variável eu estou chamando de path, né? Eu vou passar esses argumentos aqui depois dentro do C# lá. E eu vou passar para ele aqui entre parênteses, né? Vou extrair aqui o file path, tá? Ele também já vai entender isso aqui, já vai trazer
o conteúdo para mim, e quando eu falar para ele incluir subpastas, vamos fazer isso de modo recursivo, ele já vai ser inteligente o suficiente para incluir esse flag recursive aqui, tá? Aí o step 2, que é o nosso último step aqui, ó, step 2, tá? A gente vai fazer o quê? Return the number of the beast. The number of updated files, tá? Então vamos retornar aí para a tela o número de itens atualizados, tá bom? Perfeito, então, pessoal. Bom, agora aqui é a parte mais fácil, né? Que é, de fato, a gente criar o nosso código C# aqui, tá? Eu vou colar o código aqui, obviamente, para não ficar digitando tudo, porque o foco desse vídeo é mais a gente entender aí o recurso do skill, tá, do que o código C# em si, tá bom? Então, coloquei aqui só os comentários, né, os códigos de saída aqui, 0 sucesso, 1 uso incorreto, quando eu chamar com alguma coisa inválida, 2 pasta inexistente e 3 erro inesperado, tá? Então, para a gente saber, né, para a gente pegar os parâmetros que vêm de entrada, eles vêm sempre dentro do Argus aqui, tá? Então, se o usuário não passou nenhum parâmetro, nem o menos recursivo, nem o nome da pasta, tá? Então a gente já dá erro. Então, se args.len for igual a 0, tá? E args vai ser sempre um array aqui, tá? Um array de strings no caso, tá bom? Então, beleza, uso incorreto, a gente retornou aqui o número 1, tá? Esse aqui é o que defini, tá? 0 é sempre sucesso, então ponto. Acima de 0 é qualquer coisa errada, tá bom? Pra gente pegar o diretório, vai ser o argumento 0, então o usuário sempre vai ter que pegar o diretório, tá? E daí, lógico, vocês podem tratar muito mais coisa aqui, se o usuário não passou o diretório como primeiro parâmetro, várias coisas, tá? Depois, a gente busca o parâmetro menos recursivo, tá? Então, vou buscar em todos os args aqui, tá? Algum que seja igual ao recursive, tá? E aí eu uso o string comparison ignore ordinal case, porque eu não quero, não importa se ele colocou maiúsculo ou minúsculo aqui para mim, tá bom? Beleza? Depois do diretório que ele passou, eu vou verificar aqui, ó, se o diretório existir, tá? Lembrando que tudo isso já tem lá no nosso curso de C#, né? E se você tá aqui até agora, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, para ajudar o nosso canal e fazer o nosso curso de C# lá, tá tudo isso já. Você vai aprender tudo isso lá com certeza, porque tem uma parte que a gente mexe só com arquivos lá, tá? Mas enfim, se o diretório não existir, dom pasta não encontrada, erro número 2, tá? E aí eu tenho as extensões aqui que são permitidas, tá? Então var extensions, tá? Usei um hash7 aqui porque eu não quero que se repita esses itens. E eu tenho aqui o JPG, JPEG, PNG, GIF, e assim por diante, tá? Beleza? Aqui mais abaixo eu tenho as opções. Então, options aqui, quando a gente vai tentar ler os arquivos de um diretório, a gente pode passar as opções para ele, e essas opções são vários tipos, né? Mas dentre elas, o search option.allDirectories, que ele vai buscar em todos os diretórios, incluindo os subdiretórios, né? E o search option.topDirectory que ele só busca na pasta. Então, se eu falar para ele busca na pasta downloads, o top directory ele só vai buscar no downloads. Se eu falar all directories, ele vai olhar na pasta downloads e nas subpastas aqui. Depois a gente tem uma variável aqui que é o renamed count, né, que é quantos arquivos foram renomeados, e aqui a gente faz um for each em todos os itens do diretório, e como eu só quero buscar imagens, né, então eu considero aqui no where as extensões, tá? Então eu só quero buscar itens que contém a extensão que está ali em cima, tá bom? Depois eu extraio a pasta aqui, extraio a extensão do arquivo, tá? Crio uma variável para o novo caminho, tá? E aí eu faço a junção aí desses novos itens, né? E vejo se esse arquivo existe, tá? Beleza? Ele dá um file.move aqui para criar a cópia do arquivo e dá um rename count mais, tá bom? Acho que daria para otimizar aqui com file.rename nessa parte do código aqui, tá? Faz tempinho que eu tenho esse código já. Depois ele dá um console.writeLine, né? Então ele incrementou aqui, exibe isso aqui na tela e dá um return 0. Tá? Quando ele der um console writeLine, ele já vai pegar do outro lado, já vai entender esse item, já vai trazer isso numa linguagem natural para o usuário, tá bom? Exceção sempre da mais específica para mais genérica, então o unauthorized exception não tem permissão na pasta, isso acontece, por exemplo, no Mac, você tem que dar permissão explicitamente. I/O, né, já tem algum arquivo em uso, tá? E por fim, exceção mais genérica, tá? E tá feito o nosso renamer aqui. Claro, tem muita coisa para melhorar nesse código aqui, foi extraído um código mais antigo que eu tenho para renomear os arquivos, mas acho que vai rodar, acho que vai funcionar. Beleza, então, pessoal. Ó, listando aqui de novo, né, ls-la, agora a gente tem o block summarizer e tem o image renamer aqui dentro, tá? Se eu acessar aqui o /downloads, tá?
der um ls-la, eu tenho aqui minhas imagens e eu criei aqui ó, uma outra pasta, tá? Então se eu der um cd other folder aqui e eu der um ls aqui dentro, eu tenho aqui mais screenshots. Então tenho screenshots aqui tanto na downloads quanto em subpasta, tá bom? Então vou dar um clear aqui, tá? Eu não preciso estar naquela pasta do Cloud lá para executar as skills, tá? Então basta eu executar o Cloud aqui, tá bom? Sim, eu confio na pasta, né? E aqui, ó, eu vou dar um /skills para garantir que eu tô fazendo minhas skills aqui. Então ele trouxe, ó, rename images from a folder, tá bom? Beleza? Joia. Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, rename images from .users /balta downloads folder including its subfolders, tá? Então vou pedir para ele renomear as imagens aqui da pasta downloads, incluindo as subpastas, tá? Vamos ver o que ele vai, se ele vai encontrar a nossa skill aí, se ele vai conseguir executar, tá? Então, ó, aparentemente ele achou aqui a nossa skill. Ops, tá rodando aqui, né? Então, aparentemente ele achou aqui a nossa skill, tá? Ele falou assim, ó, vou rodar o Image Renamer Script, né, com a flag recursiva, ó. Então ele já foi esperto. E aqui o bash que ele executou foi o .NET, o nosso script renamer.cs, passando como path o balta/downloads e incluiu aqui o recursivo. Então aparentemente ele fez tudo certo, tá? E aí obviamente ele vai pedir permissão aqui para executar esses itens. Eu vou dar como yes a permissão aqui, vou apertar o enter aqui. E ele falou assim, ó, pasta não encontrada, tá? Deixa eu ver, /users, acho que faltou o ponto /, tá? Falou assim, o que ele falou? Let me check script under correct usage. Vamos ver se ele conseguiu. Ele falou, ó, o script estava esperando o path como o primeiro argumento, né? Não com o flag path, tá? Então vamos rodar o script da forma correta. É verdade, na hora que eu copiei ali, no script lá, no VS, eu falei que eu ia informar através do path, tá? Então vou pedir para ele executar, mas legal que ele já conseguiu se virar aqui, tá? Então, ó, ele renomeou 22 imagens. Por que aconteceu isso? Porque eu esqueci de explicitar lá na nossa skill que ele tem que passar usando menos path, tá? É que na verdade no nosso código ele não está esperando o path, ele está esperando o primeiro argumento, então tinha que tirar isso da skill. Mas enfim, de qualquer forma, ele conseguiu executar e diz que conseguiu renomear as nossas imagens, tá? Então vou dar uns Ctrl+C aqui para parar, vou dar um clear, vou dar um ls-la aqui para ver, e ó, aparentemente estão todas aqui com guide.png. Vamos entrar aqui na other folder, tá? Vamos executar aqui um ls-la e aparentemente deu tudo certo aqui, então ele conseguiu renomear aqui pra gente, tá? Deixa eu pegar só o nosso script aqui, a nossa skill.md, e esse cara aqui, ó, ele tem que sumir daqui, tá? Então a gente não tem o path aqui, tá? Ele só executa aqui chamando file path direto, tá? Ou a gente deixa o path aqui e no nosso renamer aqui, né, a gente busca aqui também, ó, tá vendo que ele tá buscando aqui pelo recursive, aí a gente busca pelo path, tá? Não vou fazer isso aqui agora, vou deixar ele aqui, tá? Eu posso executar aqui de novo o comando pra gente ver, né? Deixa eu dar um cloud aqui. Não tem problema ele renomear de novo essas imagens, tá? Deixa eu ver se eu consigo rename all images in /users /balta /downloads folder. Vou passar sem o recursivo agora. Tá? Novamente ele encontrou aqui, né, o nosso image renamer, tá? Agora ele está tentando passar o .NET Run sem o path aqui, tá? Espero que funcione agora, tá bom? Vou dar um yes aqui, vamos ver. Ó, 9 imagens foram renomeadas, então a nossa skill tá prontinha aí, funcionando já com o .NET. Perfeito, então, pessoal. Se você ficou comigo até esse momento aqui do vídeo, longo, como sempre, né? Mas, como sempre, muito conteúdo para vocês aí. Se você tá aqui até agora, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. E se você se inscreveu agora, ativa o sininho aí para receber todas as notificações aqui
sempre trazendo muito conteúdo bom para vocês, muito conteúdo de qualidade e mantendo vocês atualizados aí sobre IA, sobre .NET e o mundo da programação. Também, se você quiser receber esse conteúdo direto no seu e-mail, não esquece da nossa newsletter, o link está aqui na descrição, já vai e-mail para você lá, porque às vezes o YouTube não avisa aí, né, quando a gente publica conteúdo novo, tá bom? E claro, a maior comunidade .NET do Brasil, agora também está lá no WhatsApp, você é muito bem-vindo à nossa comunidade no WhatsApp, a gente está sempre conversando, sempre trocando ideia, eu tô todos os dias por lá, então amplia seu networking, vem bater um papo com a gente, tá? E cursos de .NET você já sabe, premiumbalta.io, tá bom? Mas aí, me conta, você gostou das skills? Você vai começar a criar suas skills aí, agora principalmente usando o .NET Cloud? Te falaram que era só Python que funcionava e agora tem .NET na jogada aí? Muito melhor escrever em C#, fala a verdade. Deixe seu comentário aí, vamos fomentar mais esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.